Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 63 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, caneta e lápis, a borracha e o apontador. Serão muito úteis para que você faça as anotações referentes ao que a gente vai estudar. E o assunto da nossa aula de hoje é o estudo de um gênero textual chamado lei. Então vamos estudar este gênero normativo. Nossos objetivos são os seguintes: compreender e identificar a estrutura do gênero normativo lei e também compreender e interpretar artigos de lei. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Os textos de lei, que são os textos dos quais nós iremos tratar nesta aula, constituem um gênero próprio que pertence ao domínio jurídico. Muito bem, então esse tipo de texto, ele se caracteriza por ter uma forma bastante peculiar. É o único gênero textual em que se usam artigos, parágrafos, incisos, alíneas e também itens, para expor a mensagem contida no texto que a gente chama de texto legal, Lembrem que legal vem de lei, Então, legal não é ali uma gíria, mas sim relativo às leis. Muito bem. Em nossa cultura, esse tipo de texto são produzidos sempre na modalidade escrita da língua. E os emissores ou os produtores, desse tipo de texto são os legisladores das várias esferas, tanto a esfera municipal quanto a esfera estadual e ainda a esfera federal, Então são os políticos, que fazem as leis. Muito bem. Quem recebe esse texto? Ou seja, quem são os leitores desse tipo de texto? Somos nós, Os cidadãos, que temos que ter acesso a esse tipo de texto, temos que conhecer as leis. Muito bem. O conteúdo da mensagem deste tipo de texto pode ser bastante diversificado, porque para tudo existe uma lei, certo? Então o assunto vai variar bastante. E os temas, os assuntos, todos eles se referem a aspectos da vida em sociedade. Por isso mesmo são necessárias leis, porque quando nós vivemos em sociedade, nós precisamos criar leis, saber cumprir também essas leis para garantir o direito de cada cidadão. E é um tipo de texto de caráter impositivo, certo? Então o que está escrito na lei precisa ser executado, precisa ser efetivado. Muito bem, falando um pouquinho dos artigos que compõem os chamados textos de lei. Os artigos são uma parte que aparece lá nesse tipo de texto e eles são usados sempre em forma de numerais ordinais, até o artigo de número 9. Então, dessa forma a gente faz assim a leitura, artigo 1º. Artigo 2º, artigo 9º. Então, até o 9 eu vou ler como se fosse um numeral ordinal, certo? Do 10 em diante, aí nós vamos empregar numerais cardinais. E aí a leitura passa a ser artigo 10, artigo 11 e assim por diante. Então, é dessa forma que a gente faz a leitura. Muito bem. Os artigos, eles podem ser seguidos dos chamados parágrafos, que vão especificar ou vão esclarecer aquilo que foi dito no artigo.
Muito bem. Se for apenas um parágrafo, aí vem escrito lá, parágrafo único. E no caso de serem vários parágrafos, será usado aquele sinalzinho que aparece ali, ó, que representa, né, como se fosse duas letras S, uma sobreposta à outra, né? Esse sinalzinho ali que representa o parágrafo, ok? Seguido também de numeral ordinal até o 9 e de 10 em diante, numeral cardinal. Muito bem. Olha só, né? Quanta coisinha tem para a gente aprender quando a gente vai fazer a leitura de um artigo de lei. Os incisos. O que são os incisos? Não é o siso, dentro do siso, né? Os incisos, eles vão completar o conteúdo dos artigos ou ainda dos parágrafos. Eles vêm sempre depois dos 2 pontos e eles são representados por algarismos romanos. Então, tem ali os números exemplificando, 1, 2, 3, 10, etc. Né? As alíneas, elas são empregadas depois dos incisos e em continuação à matéria, né? E são representadas por letras. Então, quando tem letrinhas A, B, C, D, são as chamadas alíneas. E, por final, né? Os itens são usados depois dos parágrafos e representados pelos algarismos arábicos 1, 2, 3 em diante. A título de exemplo, então, nós vamos agora ler alguns artigos de lei. Esses artigos de lei pertencem à nossa Constituição, né? Então, pertencem à Constituição da República Federativa do Brasil, publicada no Diário Oficial em 1988, né? Porque desde lá nós temos esta Constituição. Então vamos lá, pessoal, vamos à leitura de algumas partes, né, deste artigo de lei. Título 1, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Inciso 1º, né? A professora fez uma colinha aqui embaixo, porque eu acho que eu não ia lembrar também, né? Inciso 1º, a soberania. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Título 2º, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, multa. A linha D, prestação social alternativa. A linha E, suspensão ou interdição de direitos. Inciso 47. Não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. E a linha E, cruéis. Muito bem, né, pessoal? Então, foram alguns trechos, né, da nossa Constituição no que diz respeito a nossos direitos como cidadãos, né? Então, para você que ficou curioso aí, né, pode procurar um livrinho desse aí chamado Constituição, que lá estão todos os nossos direitos garantidos por lei, né? Muito bem. Então, o trabalho, né, com esse gênero textual, que é o gênero lei, ele nos coloca a par das características desse tipo de gênero, né? Ele tem ali uma estrutura peculiar, ele tem ali caracterizações próprias, né, desse tipo de texto e também nos proporciona a interação acerca dos nossos direitos e deveres como cidadãos. Vocês viram ali quanta palavra bonita escrita, né? Mas será que de fato, realmente tudo isso vem sendo executado, né? Será que nós, ali fala tão bonito que todos nós somos iguais perante a lei? Será mesmo que esse direito está sendo garantido a todos? Né? Então, procure aí esse livrinho, né, chamado Constituição e leia mais a respeito dos seus direitos. Agora nós vamos conhecer também alguns trechos de lei, tá? Essa lei que eu trouxe para vocês chama-se Marco Civil da Internet, é a Lei 12.965/14, né, do ano de 2014, tá? Então nós vamos também ler, né, alguns trechos aí desse artigo de lei e também depois vai estar disponível para que você possa consultar quais são todos os seus direitos e deveres como um usuário da internet. Quer conhecer? Vamos lá! Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, inciso 1º, o reconhecimento da escala mundial da rede. Inciso 2º, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Inciso 3º, a pluralidade e a diversidade. Inciso 4º, a abertura e a colaboração. Inciso 5º, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E, inciso 6º, a finalidade social da rede. Artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 1º. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Inciso 2º. Proteção da privacidade.
Inciso 3º, proteção dos dados pessoais na forma da lei. Inciso 4º, preservação e garantia da neutralidade de rede. Inciso 5º, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Inciso 6º, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Inciso 7º, preservação da natureza participativa da rede. Inciso 8º, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção, inciso 1º, do direito de acesso à internet a todos. Inciso 2º, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Inciso 3º, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E inciso 4º, da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Quer continuar lendo, então, seus direitos e deveres de usuário da internet no Brasil? Tá aí o link que você pode acessar e você terá, então, lá disponível, todo o marco civil da internet, toda essa lei que garante os seus direitos e também os seus deveres como usuário da internet, Porque a internet não é, como dizem, não é terra de ninguém. Ela também tem leis para que a gente possa garantir, os direitos de todos, de quem usa, de quem fornece, de quem publica coisas na internet. Então tá lá tudo regulamentado, É pela lei que vem essa regulamentação do que pode e do que não pode, Muito bem. Então agora, pessoal, lá nos exercícios você vai encontrar alguns artigos de lei que a professora selecionou para a atividade. Você fará a leitura, e vai interpretar alguns desses artigos, ok, pessoal? Então, obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!